Olá, bem-vinda à segunda da literatura com Michele Ferreira Maia. Hoje nós vamos falar um pouquinho de um dos contos, dos 12 contos peregrinos de Gabriel Garcia Marques. Quem nunca se apaixonou pelo Gabo, não é? Eu sou, assim, uma leitora fervorosa desse grande escritor. Amo a forma simples como ele escreve, assim, apaixonante. E um dos contos, né, dos contos peregrinos que eu vou ler para vocês, tem um título chamado O Rastro do Sangue na Neve. Vamos ver lá como é que começa. Ao anoitecer, quando chegaram à fronteira, Nena da Conte notou que o dedo com a aliança de casamento continuava sangrando. O guarda civil, com a manta de lã sob o chapéu de 3 pontas e verniz charão, examinou os passaportes à luz de uma lanterna de carbureto, fazendo um grande esforço para não ser derrubado pela pressão do vento, que soprava dos Pirineus. Embora fossem 2 passaportes diplomáticos em regra, o guarda levantou a lanterna para comprovar que os retratos se pareciam às caras. Nena da Conte era quase uma menina, com os olhos de pássaro feliz e uma pele de melaço que ainda irradiava o sol do Caribe. No lúgubre anoitecer de janeiro, e estava agasalhada até o pescoço, com uma estola de vison que não poderia ser comprada com o salário de um ano de guarnição inteira da fronteira. Billy Sanches de Ávila, seu marido, que dirigiu o automóvel, era um ano mais jovem que ela e quase tão belo, e usava um paletó escocês e um boné de jogador de beisebol. Ao contrário de sua esposa, era alto e atlético e tinha as mandíbulas de ferro dos valentões tímidos. O que conta a história, não é? Eu vou passar aqui um pouquinho, não é, do texto para que vocês entendam. Eles casam em Cartagena das Índias, tá certo? E para passar a lua de mel, eles cruzam o Atlântico, não é? Na lua de mel, aquele romance no desejo de seguir de Madrid à França, né, de carro. Entretanto, algo inusitado acontece lá desde o matrimônio. E o que acontece? Ora, é perguntado a ela, né, o guarda pergunta por que eles estão tão desejosos e ansiosos de chegar numa próxima cidade, nessa passagem, não é, entre uma fronteira e outra. E ele pergunta: é alguma coisa grave? Ela diz: nada. Sorriu a Nena da Conte, mostrando o dedo com a aliança de diamantes, em cuja ponta era levemente perceptível a ferida da rosa. É só um espinho, disse a Nena, não é? Eles seguem viagem, gente, até a França, só que um detalhe, esse dedo ele não para de sangrar. Esse espinho que a Nena disse que era só um pequeno espinho, continua fazendo com que esse dedo sangre e sangre. E ela coloca uma faixa no dedo, acha que é insignificante, que não há nada demais. Entretanto, quando chega lá, já na França, né, chegam no desejo de estarem lá, de terem preparado todo um roteiro de viagem, que seria aquele romance, não, aquele deleite. Infelizmente, algo de ruim acontece, não é? A Nena, ela passa aí de Madrid até Paris, sofrendo com esse dedo, mas achando que não é nada tão grave. Entretanto, não é? Esse algo inusitado vai ser que a Nena vai acabar sendo levada ao hospital já em Paris. E o marido também vai achar que não é tudo tranquilo, não vai acontecer nada demais. Entretanto, veja aqui o que o Gabriel nos traz nesse conto, né? Imagine só, um rastro de sangue de neve, de Madrid a Paris. Você não acha bonito para uma canção? Parece algo bonito, mas de fato vai ser aqui o desenrolar de uma história muito, muito triste. Porque ao chegar, não é, no hospital, ao ficar hospitalizada, a Nena, que inclusive também estava grávida de 2 meses, ela acaba por morrer aí por conta desse dedo que aparentemente só estava sangrando. O que acontece, não é? O que seria aí o importante da gente perceber na história do Gabriel? Vocês viram que eu li só um pouquinho, porque é de fato um conto bem longo, são várias páginas. Eu de fato só quis trazer aqui uma compreensão, é que de fato
às vezes aquilo que parece insignificante, que é só um espinho, não vai causar nenhum dano, não vai nos prejudicar ou interferir na nossa vida, ou trazer alguma coisa de negativo, é o que pode, inclusive, nos acometer de algo muito grave. Então, cuide desse dedo, dessa feridinha sangrando, desse algo que te incomoda, porque segundo aqui o conto, não é, do Gabriel sobre a Nena da Conte e o Billy Sanches, aqui após essa história de casamento, esse não olhar para algo que aparentemente não era nada grave, acometeu ao óbito da Nena da Conte. Claro que ele fica, não é, empolvoroso, muito entristecido, afinal de contas são recém-casados, estão numa cidade maravilhosa que é Paris, e essa lua de mel acaba tendo esse desfecho trágico. Então, quem quiser, quem puder, leia Gabriel Garcia Marques, é uma leitura sempre muito atual, é uma leitura agradável, vocês viram como ele escreve simples, de forma tão tranquila e calma, e que você se apaixona e envereda aí na linha das histórias que o Gabriel conta. Então, essa foi a nossa segunda da literatura. Eu espero que vocês tenham gostado da minha interpretação sobre o conto, principalmente, vocês viram que eu não li muito, e eu espero vocês na segunda que vem. Beijos!